Salve, meu truta! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Pajé e essa é minha casa e hoje nós vamos falar sobre duas dicas que de jeito nenhum você pode deixar de fazer para correr essa sua maratona em Belo Horizonte. Dia 28 agora, 28/6, a primeira maratona do Zoológico aqui em Belo Horizonte. Já tem 10 anos que tem a meia maratona, então é uma coisa inédita aí, vai vir muito maratonista de primeira viagem. E essas são as duas principais dicas que você não vai poder negligenciar, certo? Se você se inscreveu na maratona, já cumpriu o ciclo, já está pronto para correr, só falta não fazer essas duas cagadas que eu vou te falar hoje aqui para você conseguir completar sua maratona com segurança. Beleza? Então já se inscreve aí no canal se você não é inscrito, já curte esse vídeo e encaminha para um maratonista aí de primeira viagem, para não cometer esse erro, beleza? Vamos nessa. A primeira coisa, hidratação. Hidratação, preste bem atenção nessa palavra, certo? O que é um corpo bem hidratado, né? Nosso corpo é predominantemente feito de água. Tudo que você possa imaginar dentro do corpo humano gasta água, certo? E agora imagina correr. Imagina fazer um exercício prolongado, né? Gasta muita água. Você não pode de forma alguma ficar desidratado. E aí você tem que observar alguns sinais. Mas primeiro eu vou te explicar por que você não pode desidratar e como que você vai saber que você já está desidratado, certo? O principal indicador é o seguinte: se numa corrida você começa a perder pelo menos 1% do seu peso, isso aí já acontece nos primeiros 5 minutos, certo? O cara começou a correr, 5 minutos não, 5 quilômetros. O cara começou a correr, deu 5 quilômetros, ele já perdeu peso. E esse peso que saiu foi água, né? Suor saiu, evaporou, né? Respiração, né? Se perde água pela respiração. E aí o que acontece? Se você perder 1% apenas do seu peso, sendo esse 1% água, você já está desidratado. Isso quer dizer que o seu desempenho já vai cair, certo? Então você não pode deixar isso acontecer. Você tem que sempre estar tomando água. E por que que isso aí já faz diferença? Pensa que uma pessoa de 70 quilos, se ela perder 700 gramas, isso já significa que ela perdeu 1% de peso corporal, que foi água. Então o desempenho dela já vai para baixo, certo? E isso tem um limite. Essa desidratação tem um limite, que é entre 2 e 3% do peso corporal. Se isso acontecer, você não termina a maratona. É impossível, seu corpo não vai chegar. Você vai ter uma você vai ter uma desidratação severa. Com isso, você vai começar a sentir uma sensação de fadiga absurda e a vida não vai ser boa. E isso não começa a acontecer a partir dos 30 quilômetros, não. Isso já acontece a partir dos 5, certo? Agora eu vou te dar um número aí que você vai ficar chocado. 20% de todos os corredores acreditam que tomar água antes e durante as provas faz mal. Essa é a maior maluquice que eu já vi na minha vida. E como é que eu sei disso? Porque eu faço doutorado aqui no FMG e a minha pesquisa é com corredores. Então eu estudo essa turma aí, essa turma de outro planeta, eu estudo esse povo de perto. E aí eu fui pegando essas informações. Todo mundo acredita que você não pode tomar água para correr, porque senão você vai ter vontade de fazer xixi, e aí isso é ruim, vai ficar desconfortável, blá blá blá, você vai ter que mijar na calça. E isso aí, para a cabeça, pode até fazer sentido, mas para o corpo, aqui ó, para o corpo é péssimo. Ou seja, você não pode, em hipótese alguma, desidratar. E como é que você sabe que você está desidratado ou que você está hidratado, certo? A dica principal é essa: 500 a 700 ml de água pelo menos 2 horas antes da corrida, 1 hora e meia antes da corrida. Isso vai garantir que você comece hidratado, certo? Ah, como é que eu sei que eu estou desidratado? Pelo xixi. Acordou, fez xixi, o xixi tá amarelo, certo? Tá desidratado. Água, 700 ml de água. Aí daqui a pouco vai fazer xixi de novo, já vai ver que o xixi tá mais branco. Beleza, tá hidratado. A gente chama isso de estado de euidratação. Então você tem que começar uma prova hidratado. Se você começar desidratado, filho, não vai chegar. Infelizmente, isso acontece. Então, essa é a primeira dica. Não comece, em hipótese alguma, desidratado, porque você não vai terminar a prova. Certo? Se for 5 quilômetros, você começar desidratado, vai terminar. Se for 10 quilômetros, vai começar desidratado, vai sofrer para terminar? Vai terminar. Mas passou de 21, não vai terminar.
Infelizmente, sensação de cansaço, vai dar uma hipoglicemia que vem junto aí também, porque se você não toma água, provavelmente você não carba direito também, né? Já não tá comendo o carboidrato que precisa. Então é complicado. Segunda dica: começou hidratado, certo? Como que você faz para durante a prova você se manter hidratado? Você, garotinho experiente que já correu várias e várias corridas, viu que lá tem ponto de hidratação toda hora, né? Pois é, tem que tomar água em todos os pontos de hidratação. Você tem que passar e pegar seu copinho, certo? Passou, pegou o copinho, fura, goladinha, joga, dá uma cuspida, bebe mais um pouquinho, joga na nuca, joga aqui na testa, joga no pulso para esfriar o corpo e ó, marcha. Por que você tem que resfriar o corpo? No caso dessa maratona aqui, o clima vai estar em mais ou menos aí 10 graus. Eu já olhei a previsão do tempo, então pode ficar tranquilo. Ou seja, a largada é 5h30 da maratona, vai estar 10 graus. Esse frio é maravilhoso para o corpo, para o desempenho. Vai correr tranquilinho, só que vai esquentar. A minha mãe, por exemplo, vai correr essa maratona aí, tem 57 anos. Ela está estimando em fazer a prova em 5 horas e meia. Então, se ela vai largar às 5h30, ela só vai acabar a prova próximo de 11 horas da manhã. E aí o calor já está grande. Então você não pode, em hipótese alguma, correr o risco de ficar desidratado dentro da prova. E olha que interessante, quando você sente sede, você já está desidratado. Muita gente só deixa para tomar água quando está com sede. E aí não adianta, porque você já está desidratado. Das duas coisas que eu vou falar aqui, que é hidratação e carboidrato, estoque de carboidrato, você não pode deixar zerar. Porque se zerar, durante o esforço, ele não volta mais. Então você tem que manter aqui, ó, descer um pouquinho, pum, descer um pouquinho, pum, descer um pouquinho, pum. Entendeu? Não pode deixar descer e zerar, não. Tá? O carboidrato ainda é mais perigoso do que a hidratação. Porque se tiver uma hipoglicemia durante a prova, já era. A boca fica roxa, sensação de tontura. Adeus prova. Não vai ter medalha do gorila se acontecer isso aí com você. Certo? Então, o que você tem que fazer? Todos os pontos de hidratação, recapitulando, segunda dica, todos os pontos de hidratação tem que pegar água. Todos! Não seja o amigo da organização que fica com dó de tomar água. Ai, meu, eu não vou tomar água agora não, porque eu já tomei há 2 km atrás. Filho, em 2 km você já perde tipo 0,5% do seu peso já de água, de tanto suor. Principalmente se a temperatura estiver alta. Então toma água em todos. Não só toma, refresca a nuca, refresca a testa, refresca pulso, joga um pouquinho assim na camisa, joga fora e ó, pá, marcha. Tá bom? Em relação à hidratação, são os 2 pontos principais. Não começar desidratado, não se desidratar durante a prova e depois da prova, repõe esses estoques aí, não só de água, mas também estoque de carboidrato, eletrólise, entendeu? Então acabou a prova, toma um Gatoradezinho, caldinho de cana, toma um Powerade, sei lá, toma esses negócios aí que tem isotônico, certo? E aí isso vai garantir que, além de reidratar, você não fica só hidratando e fazendo xixi, hidratando e fazendo xixi. Por quê? Qual que é o problema da água? Se você toma só água, a água entra e sai, entra e sai, entra e sai. Então você tem que tomar um isotônico também, porque ele tem sais minerais, sódio, famoso sódio. Então ele vai fazer com que a água entra e fica. E aí você volta a hidratar, entendeu? Se você toma água demais, você toma e faz xixi. Toma, faz xixi. Toma, faz xixi. Se você toma a água com um isotônico, por exemplo, um eletrólito, você toma e hidrata de novo, certo? Então o cuidado é, antes, jamais começar desidratado. Durante, não correr o risco de ficar desidratado no meio da prova. E depois reidratar para o seu corpo ter uma recuperação muscular melhor. Combinado? Fechamos aqui o ponto da água. Nesse momento, se você achou que essa informação foi valiosa, já curte esse vídeo aí. E vamos para a próxima. A segunda dica, e talvez seja a que as pessoas mais negligenciam, é a questão do carboidrato. Primeiro eu vou te explicar por que existe isso, por que você tem que tomar carboidrato, por exemplo, numa prova dessa de longa distância. É porque o seu músculo é movido a glicogênio, entendeu? É a energia do músculo. Então o que acontece? Se você não recuperar os estoques de glicogênio que vai acabando devido ao período que você vai correndo, entendeu? Vamos supor que aqui, ó, os 2 tanques tá cheio, água, carboidrato. Começou a prova. O músculo vai consumindo aqui o glicogênio. Consumindo. Se você deixar zerar, você tem uma hipoglicemia, aí já era.
entendeu? Numa prova de 42 quilômetros, se você não tomar nenhum gel nem nada, depois de 1h30 de prova, você já está hipoglicêmico, e é fato. O corpo só tem estoque para, no máximo, 1 hora de exercício aeróbio. No máximo, no máximo. Passou daí, o estoque, ó, e já era. Aí não vai completar a prova, certo? Então, onde que entra o carboidrato aí? E aí, quando eu falo carboidrato, pode ser o gel, pode ser uma rapadura. Minha mãe adora rapadura. Falo com ela, mãe, isso é corredor pobre, mãe. Comer rapadura, pelo amor de Deus. Corredor de verdade, compra o gelzinho, do caro ainda, pá, pra ficar chupando o gel. Pô, aí não, mas ela adora rapadura. Se não tiver rapadura, pode ser banana também, funciona. Qualquer coisa que tenha carboidrato de absorção rápida, certo? Carboidrato fácil do corpo absorver. Porque não é só tomar. Por isso que eu vou falar aqui na sequência importa, que é a questão do tempo, de quanto em quanto tempo você toma. Porque se você esperar demais para tomar, abaixa. Se você ficar tomando toda hora, o seu corpo fica toda hora tentando ressintetizar o glicogênio muscular e puxar para dentro do músculo. Então não funciona. E aí o ideal é de 40 em 40 minutos, que é o tempo que tomei aqui, ó, um gelzinho de carboidrato. Vou correr aqui 5, 6, 7 quilômetros. Aí vou tomar de novo. Depois vou correr mais 5, 6, 7, 8 quilômetros. Vou tomar de novo. Então é de 40 em 40 minutos até o final da maratona é o ideal, certo? Nesse ponto aqui, se vacilar, não termina. Por que eu resolvi trazer só esses 2 pontos? Porque se você é louco o suficiente para ter feito inscrição na maratona, é porque pelo menos fisicamente preparado você tá. Então a única coisa que pode te travar agora e fazer com que você não termine é só isso aqui. Ou é ficar desidratado, ou é ficar hipoglicêmico. Ou seja, hipoglicêmico é a falta de combustível para o músculo, certo? Se isso acontecer, já era. Então, essas são as dicas valiosas que você não pode negligenciar. Não pode esquecer de comer. Os corredores que são mais experientes aí, por exemplo, na maratona, os caras que vão para bater recorde, que vão para conquistar RP, né, que é o recorde pessoal, essa turma faz uma estratégia que é o seguinte: eles começam a semana da prova com baixo carboidrato e aí eles vão subindo. Eles falam que eles vão carbando ao longo da semana. Isso vai enchendo o estoque de glicogênio. Então chegou no dia da prova, o estoque tá cheio, lembra? E aí você já tá pronto para ir diminuindo ele, aqui, ó. Pum. Diminuiu 40 minutos, pum. Diminuiu 40 minutos, pum. É lógico que se tá cheio, mesmo com 40 minutos você tomando um gelzinho, não vai tá no talo de novo. Ele vai aqui, ó, pá. Aí desce de novo um pouquinho e ele vai aqui, ó, pum. Só não pode zerar, porque hipoglicemia é perigoso, certo? E uma dica extra, cuidado com o calor. Nossa, eu fiz um vídeo agora sobre isso aqui, ó, e acabou que eu gravei e tive que regravar, porque o meu microfone saiu, mas eu não tinha colocado essa dica. E o principal assim, né, a terceira dica, cuidado com o calor, vai estar quente, então protetorzinho solar, entendeu? Aqui, ó, chapéuzinho. A maratona vai largar 5h30. Então a minha mãe que vai fazer com 5h30 de prova, por exemplo, vai acabar 11 horas da manhã, o sol vai estar rachando. E aí o 21 km vai largar 7 horas da manhã. Vai começar com o sol já rachando. Então, além da água e do carboidrato, também fica de olho na temperatura. Sentiu que tá esquentando? Desempenho tá caindo, tá sensação de fadiga demais? Molha tudo, fica louco, arranca a camisa, molha as coisas. Não deixe seu corpo esquentar demais, porque o calor atrapalha o desempenho e não termina a prova se superaquecer. Combinado? Essas foram as 3 dicas. Se você é corredor, se você gostou dessa dica aí, se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo para eu saber. Me fala o que você mais gostou, me fala qual que é a sua maior dificuldade e também me fala se você gosta desse tipo de vídeo, para eu trazer mais vídeos aqui para corredores também. Combinado? Então, forte abraço aí, sincero e leal. Me segue lá no Instagram, que é @milton.pagé. Lá eu publico todos esses conteúdos aqui também em formato de reels, dicas rápidas, para você ter aí todo o conhecimento de fisiologia, para você performar o melhor possível no seu esporte, sem lesão, sem preocupação. Só vai. E se você precisar de um treinamento de força para fortalecer musculatura, para acabar com as suas dores, para te fazer correr mais, ou para te fazer desempenhar melhor no seu esporte, eu posso te ajudar. Aqui embaixo nessa descrição deve ter um link aí que você vai conseguir falar diretamente comigo. E eu sou
o cara certo para você, garotinho. Eu posso te ajudar, então fica tranquilo. Faço doutorado aqui no UFMG, estudo fisiologia do exercício, entendo tudo de corpo humano. Você estará em boas mãos, certo? Compartilha esse vídeo aqui também para aquela pessoa aí que você sabe que vai correr no domingo, que você sabe que vai fazer a maratona, mas que essa pessoa não sabe dessas dicas aí de hidratação e de carboidrato. Tamo junto, valeu, até a próxima.